Eu converso agora com o diretor do Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon, de Araçatuba, Carlos Palpites. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a exposição Vida Corrida, que será aberta hoje, logo mais à noite, lá no museu. Bom dia, Carlos, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Alessandra. Carlos, o que é essa exposição Vida Corrida? Ela conta um pouquinho da história do atletismo na cidade, é isso mesmo? Isso, ela tem como protagonistas, né, dois atletas que não nasceram em Araçatuba, mas se criaram aqui como atletas, né? O Anubis Ferraz e o José dos Santos Primo, que hoje ainda é técnico do atletismo em Araçatuba, né? O Anubis Ferraz, ele é um cidadão assim ímpar, né? Por quê? Porque, gente, o rapaz na época ele tinha, por exemplo, uma romizeta e ele viajava a América do Sul inteirinha com essa romizeta. Uma moto, uma era bicicleta. Uma moto com uma cobertura, né? Ele tinha um apelido, ele era conhecido como A Coisa. E ele fez o maior feito dele, além de ter batido recordes brasileiros, vice-campeão mundial, né? Acho que o maior feito dele foi trazer o primo para cá como técnico. Foi o Anubis Ferraz, então, que convidou o primo para vir para Araçatuba. Isso, exatamente. Os dois se encontraram no Vasco da Gama, né? No Rio de Janeiro. Isso. Eles eram atletas lá. E aí o primo já trabalhava lá também como técnico, né? Tinha espírito de liderança, isso, né? Já. E o Anubis traz ele para cá. Isso foi um feito maravilhoso. Bom, vamos falar um pouquinho dos feitos, né? Das conquistas do Anubis Ferraz. O que você pode destacar? Em que época ele se destacou como atleta? É década de 50, 60 e 70, né? Ele começa quando ele vem para Araçatuba, porque nasceu em Rio Preto, né? São José do Rio Preto. Ele vem para Araçatuba, ele ganha os 100 metros, se eu não me engano, tá? 100 metros do Jogos Noroestino. É a primeira vitória dele. Né? E isso encanta as pessoas aqui, percebe-se que o rapaz tem um talento além do comum mesmo, e tinha mesmo, né? E ele venceu alguns Jogos Olímpicos, mundiais, quais foram as competições internacionais em que ele se destacou? Ele participou de muitos sul-americanos, né? Vários sul-americanos, no Chile, na Argentina, em campeonatos em Portugal. Todos têm medalha, tá? Todos têm medalha. Ele foi vice-campeão mundial, Olimpíada de Roma em 60. Olimpíada de Roma. Em 1960. E ele era também chamado de Flecha de Araçatuba, né? Flecha? A velocidade dele era rápido demais. O Carlos, agora o primo também é um outro caso de sucesso no atletismo, né? Além de ter se destacado como atleta lá na década de 60, depois ele se revelou um excelente treinador e também descobridor de talentos nessa modalidade, né? Exatamente, né? Quando o Anubis convida o primo para cá, né? Eu vou até botar uma historinha que o próprio primo conta, né? Vamos lá. Um colega dele, que era atleta, corredor, né, resolve brincar com ele. Vamos ver, ele não corria até então. Vamos ver quem ganha uma corrida aquo entraram no estádio e foram correr. E o primo ganhou dele, né? Ele um atleta treinado, preparado, né? Nesse momento, o primo vira atleta do Vasco da Gama, tá? Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Então ele virou atleta por acaso? Foi mais ou menos essa história que ele conta até num vídeo que nós vamos passar na exposição. Tá? E o Anubis vai para lá, começa a correr junto, eles ficam acho que 8 anos no Vasco da Gama e na seleção brasileira, os dois. Tá? O primo é convidado, vem. Aqui, eu te falar, o primo ele consegue realmente descobrir talentos, criar talentos aqui, né? Entre eles o Zequinha Barbosa, o Claudinei Quirino. Aí nós temos Andréia Celeste, que é Claudinei Quirino, que foi destaque na Olimpíada de Atlanta em 2000, isso, né? Em 2000, ele foi vice-campeão olímpico, né? Campeão mundial, né? 400 metros. E o Claudinei Quirino tem uma coisa, né? Ele foi tirado da FEBEM, né? Pelo primo,
e o Morto, né, que era um técnico de Araçatuba também. É uma história de arrepiar, né, Com o certeza. Carlos? Muito bom. Realmente é uma história de arrepiar. Bom, tudo isso a população vai poder conferir a partir de hoje, às 8 da noite, é isso? Isso, a partir das 20 horas, no Museu Marechal Cândido Rondon, faremos a abertura. Tudo isso e mais alguma coisa, com certeza, sempre tem. Agora, de que forma vocês estão contando essa história? O que a população vai poder conferir lá? Bom, existe uma ordem cronológica, né? Nós começamos com a história do Anubis, tá? E o Anubis, passamos a história do Anubis, em seguida entrelaçamos com a do Primo, né? E terminamos com todas as descobertas do Primo, tá? Essa é a trajetória da exposição. Muito bom. Bom, e lá vai ter também exposição de troféus, de uniformes e o que mais? Isso, flâmulas, né, que é uma coisa que encanta, porque não existe mais, pelo menos eu não vejo mais, né, entrega de troca de flâmulas, né, e essas flâmulas são quase todas do Anubis, né. Tem Explica um pouquinho como é que eram essas flâmulas. A flâmulas é uma bandeira triangular, né, que representava um clube, uma cidade ou mesmo uma competição, né, e era entregue aos participantes dessa competição, né, geralmente aos vencedores. Tá certo. Ô, Carlos, qual o horário de funcionamento da exposição? Olha, Vamos passar o endereço também para quem quiser visitar. Isso. Ela abre hoje, né, a partir das 20 horas. Aos sábados, então a partir de amanhã ela já estará funcionando. Ela vai estar aberta das 8 da manhã às 14 horas, segunda-feira das 14 às 17, terça, quarta, quinta e sexta das 8 da manhã às 17 horas, sem interrupção para o almoço. Então vamos repetir, abre hoje às 8 da noite, todo mundo está convidado. Claro. Sim. Entrada gratuita. Amanhã das 8 às 2 da tarde, das 8 da manhã às 2 da tarde, Isso. Sem interrupção também. Na segunda, das 2 da tarde às 5, é isso? Isso. E de terça a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, exato. Sem interrupção sem também. Interrupção. Vamos dar o endereço do museu? Rua 15 de Novembro, 247. Carlos, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela iniciativa, a gente espera que o público compareça e um ótimo dia para você. Obrigado, Alessandra, e que isso aconteça mesmo. Muito obrigada.